Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, exatamente isso. E hoje vamos ver o início da parte final do capítulo, que trata das instruções dos espíritos. A primeira mensagem é do espírito Simeão, recebida em Bordeaux, 1862. Esse é o item 14 do capítulo, cujo título é Perdão das Ofensas. Nos diz então o espírito Simeão: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida, tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Então faz uma referência o espírito Simeão aqui à oração do Pai Nosso, que os discípulos pediram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensina então a oração do Pai Nosso. E nós temos na oração do Pai Nosso uma parte que diz: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então também há um compromisso de perdão da parte daquele que ora. Então ele perdoar, ele pede para ser perdoado, mas ele reconhece a sua necessidade também de perdoar. Não só isso, como ele chega a correlacionar, na medida que, não é? E continua o espírito Simeão dizendo: Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Que seria os 70 vezes 7 vezes, é isso que quer dizer, né? Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Sim, porque os 70 vezes 7 vezes é sobre cada ofensa. Ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis aos ataques, os torna invulneráveis com relação a esses ataques, ou a qualquer ataque, a qualquer mal que venha até nós, que chegue até nós. Os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Lições difíceis quando nós colocamos em destaque a nossa personalidade. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho orgulho, eu tenho amor próprio é orgulho, né? Então, quando essas palavras, essas ideias batem no nosso orgulho, a gente meio que já dá aquela enfrentada. Como é que é? Como é que é? Como assim? Né? Não vou me defender, mas a questão é como essa defesa, não é? Se a defesa pressupõe um ataque, e esse ataque vai me levar num estado de desequilíbrio, vale a pena isso? Eu colocar o meu equilíbrio
não dizemos apenas em risco, não. Colocarmos o nosso equilíbrio ali no altar do sacrifício, prejudicando o nosso equilíbrio para simplesmente impormos lá a nossa verdade de não aceitarmos o erro do outro, quando ele errou, fato, errou. E ele erra e todo mundo erra, inclusive nós erramos. E aí Jesus, né, quer nos fazer pensar que, peraí, você erra, você não precisa de ter misericórdia, você não quer misericórdia para com o seu erro, você não quer oportunidades de refazer, de se arrepender, de reparar. Então, por que negar ao outro? Por que você simplesmente não se foca no seu caminho e deixa o outro com o erro dele? Isso é bem perdoar, não é? Se foque no seu caminho, vai adiante, não se prenda, não se atrele ao erro do outro, que cabe ao outro resolver consigo mesmo. Então, se a gente parar para pensar, se deixarmos o orgulho de lado, o perdão é de um bom senso tão absurdo, é um fator de saúde mental e emocional tão fundamental que a gente não vai querer outra coisa, simplesmente a gente não dá importância, principalmente o que os outros vão dizer. Como assim você engoliu esse sapo? Mas você tem sangue de barata? Você é uma banana ou é uma pessoa? Provocando o quê? Cutucando o orgulho. Ainda temos, é uma ferida. Então vamos lá, botar um anteparo, engessar ali para que as agulhadas não nos atinjam nas provocações, não é? Tudo podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece está nos dando as orientações de ouro, valiosíssimas. Voltemos aqui ao Espírito Simeão. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejais que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente? E conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as tuas faltas? É claro que esse apagar não é gratuito, não é? Nós temos que ter esse mérito no esforço, lembrando lá Pedro, não é? O amor cobre a multidão de pecados. Então é claro que nós estamos fazendo e estamos aprendendo, e na medida em que aprendemos, podemos atenuar as cargas de expiação. Isso já nos viria muito como esse sentimento de perdão. Mas, na verdade, é porque estamos aprendendo. Se estamos aprendendo, não precisamos mais daquela cota ali de expiação. Já há um atenuante nessa cota expiatória. Por quê? Porque estamos nos esforçando no processo de aprendizagem. Também existe a misericórdia, vamos dizer, nesse perdão que é favorecido pela providência divina em nos oferecendo oportunidades de reparação, para que a nossa própria consciência se sinta, então, isenta, através da reparação dos erros cometidos no passado. Continuando, ele nos diz: escutai, pois, escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de inteligência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Pródigos quer dizer bastante quantidade, né? Sejamos assim, perdulários amando. Vamos amar mesmo, né? Como se a gente não tivesse um saldo ilimitado no banco do amor e pudéssemos gastar à vontade. Podemos ser pródigos no amor. Daí porque Jesus vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, seja humilde, não é? Porque o Senhor vos elevará.
Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Então, nós estamos aqui para aprender, para aprender. E aprendendo, vamos ficando mais leves, o nosso corpo espiritual se torna mais leve, menos denso, num determinado momento, inclusive, começa a se iluminar, porque vamos lá nos desapegando dessas ideias do homem velho e adquirindo por vivência as ideias do evangelho, do homem novo, do homem moralizado, do homem evangelizado, não é? Não preciso explicar que homem é ser humano, né, gente? Ser da humanidade. E continua o Espírito Simeão dizendo: Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos digo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Refere-se ele ao próprio Mestre Jesus. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidade que eles vos perdoem. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, quer dizer, atos de alguns desses irmãos, não é? Nos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Se a gente for perdoar um peteleco, é diferente que perdoar uma facada, com certeza. Então, perdoar a facada tem um mérito muito maior do que perdoar um peteleco. Então, é isso que ele vai dizer aqui. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum mérito em relevar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Bobo, feio, mal. É uma coisa. Agora, uma grande injúria, uma calúnia, com grandes prejuízos em consequência disso, é outra coisa, né? E ele conclui nos dizendo: espíritas, falando para nós, espíritas, não esqueceis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Ou seja, falar sobre perdão, mas realmente não buscar, implementar, se esforçar de se desligar do erro do outro em nossa vida. Esse é o perdão. Não é se desligar e que, desejando que vá, cheio de maus desejos para o ofensor, mas pedindo que Deus o ilumine, pedindo que Deus o abençoe. Porque não iríamos querer que também os nossos ofendidos orassem por nós, desejassem que Deus nos abençoasse nos nossos esforços de soerguimento? E quando a gente para pensar, puxa, eu ia querer isso mesmo. Aí a gente já faz meio que agradecendo aos nossos ofensores, sem saber se eles fizeram isso, mas já achando a ideia assim tão boa, que a gente quer multiplicar isso. E quando a gente pensa que a gente pode ter sido ofensor, a ideia de que alguém nos ofendeu já não é tão ruim assim, não é? Quer dizer, passa a ser uma realidade mais palpável, afinal, eu já vivi isso. Eu não, eu nunca vivi isso. Está no planeta Terra. Olha a história do planeta Terra. Nós fomos sempre aqueles que jogaram flores, pétalas, porque flor também tem espinho, mas só jogaram pétalas. Então nós somos quem? Somos os missionários, os espíritos de luz. Estamos nesse campo. Bom, pode ser que algum dos irmãos esteja, algum dos amigos aí. Eu já até chamei de irmão, porque vai, aí em Clarence, uma veneranda, encarnada. E ainda por cima escutando
Aí eu ia achar demais, mas ok, tudo bem. Mas vamos voltar aqui. Então, olha, nós estamos todos no mesmo barco, espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Vão haver exceções, mas eu posso responder por mim que com certeza não sou uma delas. Mas é claro que não respondo pelos amigos, não é? Continuando. Então, ele vai nos dizer: esquecei o mal que se vos pôde fazer. Assim, desculpa. Eu parei em palavra vã, né? Tem uma frasezinha. Se vós vos dizeis espíritas... Eu pulei essa partinha. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Esquecei o mal que se vos pôde fazer e não penseis senão uma coisa: o bem que podeis realizar. Então, se o mal chegou até nós, foi porque alguém pôde fazer esse mal. Deus assim permitiu. Não pensemos nisso. Deus permitiu, teve lá suas razões. Ele nos diz para pensarmos no bem que nós podemos realizar. Foca no bem que pode realizar. Ai, mas ele realizou um mal contra mim. Deus permitiu. Ele teve lá seus motivos. Foca no bem que você pode fazer. Inclusive orar por esse que se comprometeu diante da própria consciência. Esse é o ideal. É um esforço de cada um de nós. Continuamos aqui, indo para o final do Espírito Simeão. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, ou seja, o caminho de discípulo, né? De aprendermos com Jesus. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos. Eu não faço mais mal a ninguém, não bato em ninguém, não mato ninguém, mas eu quero mais aqui. Arda, queime, pensamento, também não pode não. Fazei, pois, aqui antes, aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam despojados, o quê? Os pensamentos. Fazei, pois, que eles, os pensamentos, estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Nada tenho contra o meu próximo. Feliz daqueles que podemos então deitar à noite e dizermos isso. Nesse esforço, fez-nos mal? Tá, a pessoa lá com o mal que fez, se chegou até nós foi que Deus permitiu, vamos nos focar no bem que podemos realizar e não no mal que o outro cometeu contra nós. Esse é o caminho do perdão, é o caminho da libertação das nossas almas para subirmos, porque o ressentimento são as amarras que nos chumbam também nas instâncias inferiores, né? Vamos soltar essas amarras e trabalhar aí a nossa ascensão. Amanhã continuamos. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Muita paz a todos.